Gênesis, capítulo 22. Vamos ler a partir do primeiro versículo. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. Apenas para adiantarmos um pouco esse contexto, por causa do nosso tempo, nós vamos começar a ler a partir do verso 15. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21. A partir do verso 15. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a tua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Verso 18 desse mesmo capítulo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi segundo a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Virando-se Ornã, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. Ora, Ornã estava debulhando trigo. Quando Davi se vinha chegando a Ornã, este olhou e ouviu, e saindo da eira se inclinou diante de Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Dá-mo pelo seu devido valor. Verso 26. Edificou ali um altar ao Senhor. Ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Vendo Davi nesse mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus. Capítulo 22, verso 1. Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar do holocausto para Israel. E um último texto, no segundo livro das Crônicas, que vai nos ajudar a entender onde era esse local que então Davi teve o discernimento de edificar a casa de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 1.
Segundo livro das Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá. Os irmãos já observaram que esses três textos têm que ser colocados juntos. Irmãos, eles são, claro, figuradamente, e aí no literalismo da tipologia, nos mostram passos tão magníficos, tão claros, quando nós lançamos sobre eles a luz do Novo Testamento, para que nós saibamos qual é o lugar que Deus designou para a edificação da sua casa. Esse tem sido o nosso assunto aqui em Londrina já desde quarta-feira. A edificação da casa de Deus, a restauração do testemunho do Senhor, a visão da casa de Deus por um lado e a restauração da casa de Deus por outro lado. E temos seguido esses princípios desde então desse dia. Hoje eu queria partilhar com os irmãos esses três textos, para que nós víssemos princípios espirituais, porque isso é o que importa para nós. Princípios espirituais. Nós precisamos viver por princípios, não pelo que sentimos, achamos, por achismos e por sentimentalismos, mas por princípio. Deus é um Deus de princípios. Se a casa de Deus há de resplandecer a glória de Deus, então nós precisamos ser restaurados segundo os princípios de Deus. Isso é o que nós vimos nos livros de Esdras e Neemias, quando estudamos na quinta, sexta e sábado, a respeito dos retornos de Zorobabel, Esdras e Neemias para a edificação do templo em Jerusalém. Então, irmãos, quando olhamos para esse texto, nós vamos ver três princípios muito claros. Em primeiro lugar, vamos comentar um pouquinho, para a gente poder ser fiel ao tempo designado aqui. Eu vou usar agora pouco a Bíblia. Você, se quiser, vá acompanhando por você mesmo que eu vou falando. Gênesis 22. Primeira menção bíblica da palavra amor. Há uma lei de interpretação bíblica tirada das próprias Escrituras que diz assim: a menção pela primeira vez de uma palavra, de uma ideia, de um assunto nas Escrituras estabelece o princípio sobre o qual aquela verdade deve ser vista por todas as Escrituras. Primeira menção estabelece o princípio. Irmãos, essa é a primeira menção bíblica da palavra amor. E se os irmãos verem que contexto ela é aplicada, diz aí, quando Deus chamou Abraão: Abraão, oferece-me Isaque, o teu único filho, a quem amas. Nós sabemos muito bem, quando estudamos a tipologia bíblica, que Abraão é uma figura de Deus, o pai. Isaque é uma figura de Deus, o filho. Não é assim? O lugar onde Abraão ofereceu o seu filho Isaque, conforme está bem claro aí no texto de Gênesis 22, foi aquele monte Moriá. O mesmo lugar onde o nosso Senhor Jesus foi crucificado. O verbo que se fez carne. Então há toda uma linda tipologia nesse assunto. Diz a palavra, a gente não tem tempo de entrar em detalhes da beleza desse texto. Mas se você estudar, você vai ver que esse assunto da redenção é um assunto entre o pai e o filho. É um assunto do qual o homem não participa. Você vê que Abraão caminhava com Isaque e ele levava o fogo e o cutelo. Porque na cruz do Calvário, a justiça de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus sobre o pecado caiu sobre o seu Filho Santo, Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Ele não se tornou um pecador na cruz. Ele não encarnou o pecado. Essa é uma concepção errada. Ele continuou sendo o santo Cordeiro de Deus, sobre o qual a ira de Deus caiu, como que um cordeiro vestido com pele de serpente. Por isso ele usou aquela figura em Gênesis 3. Como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. O Filho do Homem não é uma serpente. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas na cruz, então, ele foi tratado como a serpente. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5 diz isso, versículo 21. Lá em Gálatas 3, verso 13, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Não é? Então, irmãos, essa menção
que diz que Abraão segurava na mão o fogo e o cutelo, mostra a posição de Deus Pai, julgando o pecado. E o lenho estava sobre Isaque. Irmão, qualquer homem, no sentido literal do assunto, faria o contrário. Se você tivesse um filho de 13 anos de idade, e você fosse um adulto, e fosse fazer uma jornada de 3 dias, para chegar até no Monte Moriá, você ia levar o fogo e o cutelo, e colocar a lenha rachada nas costas do seu filho para ele levar? O que você acha? Acho que você ia levar a lenha, né? Você é mais forte. Mas o contexto da palavra aí diz que a lenha, o lenho foi colocado sobre Isaque. Porque ele é figura do Senhor Jesus, aquele que tomou o lenho e levou o lenho até o Monte Moriá. E nesse lenho foi crucificado, por amor de nós, para que o propósito de Deus então fosse cumprido. Então você vê uma linda tipologia aí em Gênesis 22. Assim caminhavam juntos. O pai não está entregando uma pessoa alheia a ele, de alguma maneira, uma terceira pessoa, como se a redenção fosse um assunto que envolvesse Deus num lado, Pai, Deus o Filho no outro lado e o homem pecador no lado de cá. Um assunto entre 3 partes. A redenção é um assunto entre 2 partes. Deus e nós que fomos beneficiados pela sua graça. Deus não está entregando a alguém de uma terceira qualidade, mas Deus, o Filho. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então a tipologia de Gênesis 22 é tão linda. E você vai ver aquela frase lá, assim caminhavam ambos juntos. Porque esse é um assunto que toca o Deus Pai e Deus Filho, o Verbo que se fez carne. Mas, irmãos, o foco que eu queria dar, estou só dando um contexto rápido, é que na vida de Abraão ele edificou 4 altares. A vida de Abraão é marcada pelo altar. 2 você vai ver em Gênesis 12. O terceiro você vai ver em Gênesis 13. Dever de casa, para você procurar depois. E depois em Gênesis 22 você vai ver o 4º altar na vida de Abraão. 4º altar, onde ele oferece o seu filho. Irmãos, quando Abraão oferece o seu filho naquele altar, a palavra então já localizou esse lugar geograficamente para nós. O Monte Moriá. Vamos ficar com esse primeiro assunto, eu já vou voltar nele para você poder fechar a sua visão. Guarde por enquanto isso. Abraão, figura de Deus Pai. Isaque, figura de Deus Filho. Levantando um altar no Monte Moriá. Guarde apenas isso. Agora vamos pensar em 1 Crônicas, capítulo 21, o texto que nós lemos. Lá nós estamos vendo um outro assunto. Vamos ver qual é o assunto. Davi levanta o censo de Israel. E a palavra diz que de alguma maneira Satanás incitou o seu coração. E outro texto diz que Deus então soberanamente agiu sobre isso. Porque o diabo é servo de Deus. Então Deus usou de alguma maneira o diabo para incitar o coração de Davi, para que Davi levantasse o censo de Israel de uma maneira então soberba, e Deus o julgou porque o homem é 100% responsável diante de Deus, pelas suas ações. Então Davi foi julgado por causa da sua soberba, levantando ali o poderio do seu exército. 1.100.000 homens que puxavam da espada. Então Deus vai julgar Davi por causa da sua soberba. Ele fala, Davi escolhe 3 tipos de castigo. E Deus faz então aquela proposta para Davi, que você tem aí nos versículos anteriores de 1 Crônicas, capítulo 21. E Davi escolhe, ele diz assim, eu quero cair nas mãos do Senhor. Não caia eu nas mãos dos homens. Então ele cai nas mãos do Senhor. E conforme você vê o texto aí, no versículo 14, 1 Crônicas 21, 14, diz que caíram de Israel 70.000 homens, por causa do juízo de Deus. E aquele anjo, então, com a espada desembainhada, ele vai caminhando em direção a Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, então ele para, não é? E Davi está contemplando aquela cena, aquele anjo destruidor chegando a Jerusalém. Quando você, então, olha a partir do verso 18... você vai ver que o anjo do Senhor disse para Gade que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. O verso 20 diz que Ornã estava lá na sua eira, a eira era dele, e ele estava debulhando trigo. Depois nós vamos explicar essa tipologia toda, mas guarde esses fatos. Ornã, o dono da eira, estava lá onde Gade mandou que Davi fosse para levantar um altar. Ornã estava na eira debulhando trigo, ou seja, separando o grão da casca. Isso é que é debulhar, separar o grão da casca. Depois,
Versículo 22 diz assim: disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor. E depois, pulando para o capítulo 22, verso 1, nós vimos que Davi teve um discernimento de que aquele era o lugar onde deveria ser levantada a casa de Deus. Então, será que os irmãos acompanharam esse contexto todo? Agora, então, vamos recolher os princípios espirituais para o nosso assunto, a casa de Deus. Vamos começar com uma pergunta. Qual é o lugar espiritual, o lugar que Deus designou para a sua casa? Para que a sua casa resplandeça a sua glória, a glória da sua presença. Primeiro lugar, a casa de Deus é edificada no lugar do altar. Gênesis 22. Irmãos, nós não temos casa de Deus sem o altar. O altar no Velho Testamento sempre é uma figura da cruz no Novo Testamento. Onde aqueles animais eram oferecidos e aquele sangue oferecido ao Senhor como uma expiação provisória, como diz Hebreus, uma expiação transitória, temporária, porque sangue de bode de bezerro não pode expiar pecados, não é isso que Hebreus ensina? O nosso Senhor Jesus foi oferecido como Cordeiro Santo de Deus, Verbo que se fez carne, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente purificados. O lugar da casa de Deus tem como fundamento o altar. Colocando em outras palavras, se o povo de Deus não tem uma visão clara e crescente, é claro, não é? Isso é para assunto até para que o Senhor venha, ou que nós o encontremos através da morte. Até que o Senhor venha. O lugar da igreja sempre será o lugar da visão, da centralidade, da pessoa e da obra de Cristo. Tudo mais é distração. A casa de Deus é edificada sobre o altar. Assim como os irmãos estão vendo. A experiência de Abraão no Monte Moriá. Monte Moriá, lugar da casa de Deus. Não está claro aqui em Crônicas? Davi disse, é aqui. 1 Crônicas 22, 1. Olha o discernimento de Davi. É aqui que se levantará a casa de Deus. Nós sabemos que o tabernáculo, desde os tempos de Moisés, era um tabernáculo móvel. Não havia casa de Deus no sentido físico, literal. Não é? Não havia templo. Quem que edificou o templo? Salomão. Nós fomos lá para Crônicas ver isso. O texto que eu citei, 2 Crônicas 3:1. Salomão começou a edificar a casa de Deus, aonde? No Monte Moriá. 2 Crônicas 3:1. Não é? Então os irmãos coloquem os textos juntos, para os irmãos verem. O lugar da casa de Deus, lá era um templo físico, com toda aquela parafernália própria do templo. 3 compartimentos, átrio, santo lugar, santo dos santos, todos os móveis, paramentos, sacerdotes, tudo aquilo lá. Todo aquele ritualismo que apontava para Cristo, não é? Hoje nós não vivemos nessa era. Cristo é o cumprimento de toda a lei, não é? Toda aquela tipologia toda foi cumprida nele. Então qual é hoje, espiritualmente falando, o lugar da casa de Deus? Em primeiro lugar, é o lugar do altar. É o lugar da visão objetiva, da centralidade da pessoa e obra de Cristo que edifica a casa de Deus. É por causa do oferecimento do nosso Isaac celestial, sobre o altar que é a cruz do Calvário, que nós temos fundamento para a casa de Deus. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então os irmãos estão vendo? Com palavras agora do Novo Testamento, o lugar da casa de Deus é o lugar da cruz, é o lugar do altar. Irmãos, se o povo de Deus se distrai com qualquer outra coisa, nós perdemos a realidade espiritual da casa de Deus. Ainda podemos ter a congregação, ainda podemos ter as reuniões, ainda podemos ter as funções, ainda podemos ter tudo. Houve um tempo no meio da história anterior aqui a que nós vemos, a edificação do templo do povo de Israel, em que o tabernáculo permanecia com tudo que ele tinha, menos o mais importante, a Arca da Aliança. Tinha tudo menos o mais importante. A arca tinha sido carregada, levada para fora, até que Davi trouxe a arca, você sabe muito bem, depois quando o templo foi edificado, não é? Nós precisamos guardar tanto o nosso coração, para que nós saibamos que a centralidade da pessoa gloriosa do nosso Senhor, e uma visão cada vez mais profunda da obra que Ele realizou naquela cruz. Irmãos, isso é inescrutável.
nós estaremos compreendendo cada vez mais esse tremendo assunto. Essa pessoa gloriosa. Cristo, sua pessoa e obra, é a chave que abre todas as escrituras para você. Se você lê Gênesis sem esse foco, você não entende Gênesis. Se você lê Êxodo sem esse foco, você não entende Êxodo. Você vê um povo escravo, uma ordem de Deus para matar um animal, para passar um sangue do lado de fora, para comer a carne lá dentro, preparar para a jornada, e 3 dias, e passa no mar. Você não entende nada, a não ser história, não é? Se você não tem a chave que abre as escrituras, é Cristo a sua pessoa e Cristo a sua obra. Quando ele se revelou depois de ressuscitado aos discípulos, caminhando com eles, Lucas 24, no caminho de Emaús, diz aquele texto que, num dado momento, ele abriu os olhos deles, para que eles vissem o quê? Tudo o que, a respeito dele, Jesus, estava escrito na lei, Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, nos profetas, todos eles, são 17 livros proféticos, e nos salmos. Toda a lei, todos os profetas, todos os salmos, falam de quem? Cristo, sua pessoa e obra. Irmãos, nós precisamos ter o mesmo privilégio, se é que nós queremos, não é? O Senhor está disposto a fazer isso, como Ele fez com os discípulos de Emaús. Escamas dos nossos olhos caídas, para nós encontrarmos Cristo nas Escrituras, na lei, nos profetas e nos salmos, porque as Escrituras apontam para Cristo. Sabe o que os profetas do Velho Testamento fizeram? Eles olharam para Cristo como que num telescópio, olhando para frente. O Messias que viria. Sabe o que os profetas do Novo Testamento fazem? Viram o telescópio para trás e olham para o Cristo que já veio. Todos focam o mesmo Cristo, porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Irmãos, da mesma maneira que o povo de Israel, durante aquela jornada no deserto, chamou aquele maná de pão vil, parece que de tantas maneiras, esse povo querido de Deus, chamado igreja, os que Ele chamou para fora, para pertencer a Ele, de alguma maneira, tem considerado esse pão do céu que é Cristo, da mesma maneira. Nossa alma tem fastio desse pão vil. Lembra o que o povo falou sobre o maná? Você já viu algumas pessoas dizerem assim, eu não gosto muito daquele grupo determinado de reunião, lá não, aquele grupo de irmãos não, lá só fala de Cristo. Mas será que tem algum outro assunto para ser falado? Você encontra Cristo na lei, Cristo nos salmos, Cristo nos profetas, Cristo na poesia, não é? Do Velho Testamento, dos livros poéticos, Cristo em tudo. Porque a finalidade da palavra de Deus é mostrar Cristo. Não é mostrar profecia. Nós podemos entender profecia, de certa maneira, achar até os contornos, detalhes da profecia, e não tocar o espírito da profecia, que é o próprio Cristo. E não teremos um coração de noiva que o aguarda, não é? Seremos apenas estudantes de profecia. Irmão, nós não podemos ser transformados por estudo de profecia. Nós somos transformados pelo relacionamento com uma pessoa viva, o Senhor Jesus. Então todas as Escrituras abrem a beleza, a glória do Filho de Deus. Então, em primeiro lugar, o lugar da igreja, o lugar da casa de Deus, é o lugar do altar. É o lugar de visão cada vez maior da glória da pessoa e da obra de Cristo. Segundo ponto, baseado agora em 1 Crônicas, o texto que nós lemos, 21. Observe que quando Davi vê aquele anjo chegando e ele para sobre Jerusalém, Gade, o anjo, diz a Gade que fale com Davi para ir até a eira de Ornã. Então Davi erige ali um altar ao Senhor e ele observa uma coisa: o anjo não adentra Jerusalém. E ele não executa o juízo sobre Jerusalém. Então Davi aprendeu uma segunda lição importante. A casa de Deus é o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Irmãos, não foi assim na cruz do Calvário? Não é a misericórdia triunfa sobre a justiça. Cuidado para você não errar as palavras. Porque na cruz do Calvário a justiça de Deus foi cumprida plenamente. É por isso que Romanos diz que Ele é o Deus justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Porque o Senhor Jesus tomou aquele cálice da ira de Deus até a última gota. Quando Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Isso não é força de expressão.
O Filho eterno e amado de Deus, numa comunhão eterna de prazer e vida com Deus, porque Ele é Deus. Deus com Deus, o Filho de Deus. De uma maneira inexplicável para a nossa mente limitada. Ele foi separado, alienado da comunhão com o Pai. O Pai virou o seu rosto para Ele, porque Ele foi como que vestido com pele de serpente. Deus meu, por que me desamparaste? Então, irmãos, o lugar da casa de Deus é o lugar onde a misericórdia triunfou sobre o juízo. Porque baseado na justiça de Deus, nós teríamos todos que ir para o inferno. Porque esse é o nosso lugar por natureza. Não há justo, nem sequer um. Romanos capítulo 3. Todos se extraviaram, todos se corromperam, e a uma se fizeram inúteis. Desconheceram o caminho da paz, não é? Esse era o nosso lugar. Mas por causa da justiça de Deus, cumprida na pessoa do seu Filho, a misericórdia triunfou sobre o juízo que cairia sobre nós, porque caiu sobre Ele, quando Ele cumpriu toda a justiça de Deus. E assim você também pode trazer, e deve, a aplicação subjetiva disso. Na casa de Deus, que é a igreja, que somos nós, entre nós, a misericórdia precisa triunfar sobre o juízo, para que nós possamos experimentar a realidade espiritual da casa de Deus. Porque na cruz do Calvário foi assim que aconteceu. A misericórdia triunfou sobre o juízo. Para que nós tenhamos a realidade espiritual da casa de Deus, isso deve ser verdade entre nós. A misericórdia triunfando sobre o juízo. Terceiro ponto, último ponto. Na segunda reunião, no segundo culto, nós vamos prosseguir. O lugar da casa de Deus, além de ser o lugar do altar, da cruz, além de ser o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo, a casa de Deus também é o lugar da eira. Você vê que a expressão mais interessante é essa de 1 Crônicas 21, 20. Ornã estava debulhando o trigo. Por que você acha que o Espírito Santo colocou isso aqui, irmão? Você acha que o Espírito Santo perde tempo? Você acha que as palavras das Escrituras são jogadas fora? Por que nós temos que saber que o Ornã estava debulhando o trigo? O que interessa para nós o que ele estava fazendo naquela eira? Não é? Interessa é o que Deus fez, o que aquele anjo destruidor estava fazendo, o que Davi fez. Mas o Ornã não tem nada com isso. O Ornã é o dono da eira só. O que interessa para nós saber que o Ornã estava debulhando trigo? Ele podia estar brigando com a mulher dele. Não é? Por que o Espírito Santo registra esse fato? Para que nós vejamos que o lugar da casa de Deus é o lugar da eira. É o lugar onde se debulha o trigo. Onde se separa o grão da casca. Isso fala do trabalho subjetivo da cruz em nós. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Se nós queremos ter a realidade da casa de Deus entre nós, nós temos que saber que a igreja é lugar do altar, da centralidade da pessoa e obra de Cristo, sim, nosso Isaac celestial. Nós temos que saber que a igreja é o lugar onde a misericórdia triunfou sobre o juízo, é por isso que nós estamos aqui, senão estaríamos todos julgados e condenados e apartados de Deus, mas a misericórdia triunfou sobre o juízo. E nós temos que saber que a igreja é o lugar da eira. Davi comprou essa eira por um preço. Nós sabemos muito bem que Davi também é uma figura do nosso Cristo. Nosso grande Cristo. Davi comprou a eira de Ornã, onde Ornã estava debulhando o trigo. Para que nós tenhamos a realidade espiritual da casa de Deus, nós temos que ser debulhados. João, o Senhor Jesus diz assim, João 12, se não me engano, verso 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, nós temos somente 2 caminhos na vida espiritual. Você e eu temos que escolher. Ou você morre, ou você fica sozinho. Você vai escolher. Ou você morre, ou você fica sozinho. Se você morrer, você vai produzir muito fruto. Sua família vai ser edificada. Sua esposa vai ser edificada. Seu marido vai ser edificado. Seus filhos vão ser edificados. A igreja vai ser edificada. Porque você vai crescer do 10 para o 0. Você vai morrer. Cristo vai enchendo os recantos do seu ser. Cristo vai sendo, na linguagem de Gálatas, não apenas revelado a nós. Isso já é uma bondade de Deus, graça. Não é?
Lembre-se, lugar do altar primeiro, Cristo revelado. Gálatas capítulo 1. Mas Cristo vai também vivendo em nós, porque Cristo vive em nós, mas mais do que isso, não é? Porque a água também passa pelo cano, mas água e cano nunca se misturam, não é verdade? Pode passar quantos anos for, a água ainda é água, o cano ainda é cano. Santificação na vida espiritual não é assim. Santificação na vida espiritual é Cristo ser incorporado em nós. Gálatas 4:19. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Você conhece aquela ilustração de um missionário que passou por uma aldeia indígena e esteve com aqueles índios vários meses pregando o evangelho. Depois ele foi embora. E veio um missionário logo em seguida dele, começou a pregar o evangelho, falar de Jesus, o que o Senhor fez, o amor dele, a vida santa dele. Começou por aí, esse segundo missionário. Aí aquela aldeia, ainda não, digamos, absolutamente convencida sobre as verdades específicas, né, do evangelho, mas ouvindo aquele homem falar, a pessoa do Senhor, a glória dele, o viver dele, a conduta dele, começou a pregar para aquela tribo. Aí um lá levantou e falou assim: olha, esse homem que você está pregando aí ficou uns meses com a gente, ele já foi embora. Porque esse é o propósito de Deus na vida cristã. É formar o caráter de Cristo em nós. É assim que nós somos salvos, irmãos. Salvação não é como extintor de incêndio, um seguro para você não queimar no inferno. Nós fomos salvos para que a imagem de Cristo seja formada em nós. Sabe, irmãos, o iluminismo, o racionalismo lá do século 17, 18, trouxe um mal insanável para a nossa geração pós-iluminista. Ela tentou nos convencer que nós somos livres. Lembra do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade. A filosofia tenta nos convencer dessa tolice. Nós nascemos escravos e nós somos escravos por natureza. Conhecereis a verdade, pessoa do nosso Senhor, e a verdade vos libertará. E se Ele nos libertar, verdadeiramente somos livres. Mas nós aplicamos essa verdade apenas à conversão. Como se o Senhor tivesse quebrado as correntes, os grilhões lá, sei lá quantos anos na minha vida, na sua vida há 1, 2, 3, 4, 20, 40 anos. Foi lá, aquele tempo que Ele quebrou meus grilhões e me salvou, não é? Mas nós não entendemos que o propósito de Deus ao quebrar os grilhões era nos trazer para junto dEle. Comungar conosco, para que a pessoa dele seja formada em nós, e o nosso livramento não seja apenas externo, mas seja interno, porque o nosso maior cativeiro não é externo, é interno. Nosso grande tirano não são os outros, não são as circunstâncias, somos nós mesmos. Nós somos infelizes por causa do que nós somos, não é por causa dos outros. Então, irmãos, há um único processo, o único trabalho de Deus que pode nos livrar de nós mesmos. É o trabalho da palavra vivificada pelo Espírito, o trabalho da cruz, espada afiada de 2 gumes, como diz o livro de Hebreus. E o trabalho da soberania de Deus nas nossas circunstâncias, usando tudo, o tempo todo, para trazer quebrantamento, debulhar esse trigo que Ele já plantou em nós, despir-nos, despojar-nos. Quão importante é nós termos essa visão central dos propósitos de Deus, para nós não nos perdermos, né? Então guarde bem esse assunto. A igreja é o lugar do altar. A igreja é o lugar onde a misericórdia triunfou sobre o juízo. A igreja é o lugar da eira. Se não morrer, fica só. Quando nós estivemos juntos com os irmãos naqueles 3 dias lá na Rua Santos, eu citei um exemplo para os irmãos. Se uma pessoa está aí bem viva, com bastante saúde, integridade aí, cardiorrespiratória, e ela vai fazer um eletrocardiograma, o eletrocardiograma dela sai assim, ó. Não é assim? Um eletrocardiograma. Ela está bem viva, bem saudável. Mas quando ela morre, o eletrocardiograma faz assim, ó. Uma linha reta. Sabe qual é a única maneira de nós podermos andar de uma forma constante? Paulo diz assim: tanto sei ser humilhado, quanto sei ser honrado. Tanto sei ter pobreza, quanto sei ter abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe qual é o caminho para vivermos essa vida? Morrer.
Quando nós morremos, nós podemos viver uma vida constante, porque a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Então, irmãos, esse é o trabalho de Deus através da palavra. Nós não nos reunimos aqui para nos distrairmos com a palavra. Nós desejamos que o Espírito Santo use a palavra como espada afiada de 2 gumes e liberte-nos desse tirano chamado ego. Eu. Importa que ele cresça e eu diminua. Quão importante é vermos isso. Nós fomos libertos para ele. Pertencemos a ele. Irmãos, essa palavra do Senhor em João capítulo 12, ela não é uma força de expressão. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. É o enunciado de um princípio espiritual. Se nós não conhecemos o significado espiritual disso, num relacionamento com o Senhor, nós estamos só. Nós não podemos viver a realidade da vida espiritual em nenhum contexto. E sabe o que nós fazemos imediatamente, quando nós não estamos experimentando esse caminho da cruz? Nós levantamos máscaras para poder sobreviver. Ninguém sobrevive sem máscara. Nosso rosto é feio demais para nós podermos andar sem máscara. Então, cada um de nós usa uma máscara. Tem máscara religiosa, tem máscara secular, tem máscara social, tem máscara de tudo quanto é cor. Nós escondemos a persona atrás da personalidade. Mas, irmãos, o nosso Deus, pelo trabalho da cruz, graciosamente, Ele vai nos convidando para termos a coragem de, diante dEle, irmos baixando as máscaras. No início nós seguramos com o cotovelo engessado, né? Para essa máscara não baixar. Mas a graça do Senhor vai nos convencendo de quem Ele é. E então essa máscara vai baixando. E nós começamos a ter comunhão com Ele. Pelo Espírito, pela palavra, pela ajuda dos irmãos, pela vida da igreja. Então esse processo de Deus vai se aprofundando nos nossos corações. Como diz Jeremias, né? Esse coração enganoso, corrupto, que nós não podemos conhecer por nós mesmos. Tantas são as suas cavernas, tanto escorpião e aranha que tem ali. Mas a palavra diz que o Senhor esquadrinha o coração, prova os pensamentos. Então Ele pode entrar conosco numa vida de íntima comunhão, para que nós sejamos formados à sua imagem. Isso é libertação. Irmãos, o cristão amadurecido, ele não é escravo de ninguém e nem de nada. Verdadeiramente ele é livre, porque ele encontrou essa intimidade de relacionamento com seu Senhor. Para terminarmos essa sessão, eu queria te lembrar daquela lei de Deuteronômio a respeito dos escravos. Quando o escravo servia o seu senhor e chegava no ano da alforria, ele tinha direito legal, pela legislação judaica, de ser libertado. Era o ano de alforria, depois de 7 anos. Mas ele tinha uma opção de não sair daquela casa a qual ele pertencia. Mas ele teria que fazer um juramento público. Ele teria que dizer perante testemunhas assim, nessa ordem: eu amo ao meu Senhor, e à minha mulher, e aos meus filhos. Não quero sair livre. Então, com essas testemunhas, ele era levado até a porta da casa do seu senhor, e a sua orelha era furada naquela sovela da porta, naquele trinco da porta. Todo escravo que andasse ali no meio daquele povo, judeu, que tivesse a orelha furada, era marca de uma escravidão voluntária, por amor. Porque ele encontrou no seu Senhor fonte de satisfação, de regozijo. Ele ama ao seu Senhor. Ele se agrada em servi-lo. Davi importa essa figura e usa lá no seu salmo, quando ele diz assim: sacrifício e ofertas não quiseste, furaste as minhas orelhas. Davi naquele salmo 40. Então, irmãos, o nosso chamado para que na prática sejamos casa de Deus passa por todo esse processo. O lugar do altar, a obra gloriosa da cruz, o lugar onde a misericórdia triunfou e triunfa sobre o juízo, e o lugar da eira, onde nós estamos sendo separados da casca. Essa figura na Bíblia fala de quebrantamento. Se você deixa um grão de trigo lá no seu cantinho, ele vai mofar. Mas se você lança na terra, a umidade do solo, o calor do solo, vai rachar aquela casca. E a vida que está dentro pode fluir. Sabe qual é o nosso problema? Não é que nós não tenhamos vida. A Bíblia diz: Ele nos deu vida, estando nós mortos.
nos nossos delitos e pecados. O nosso problema é que a vida não tem conseguido ultrapassar a casca, a barreira, por causa do nosso eu, de nós mesmos. Então há necessidade da ação da palavra de Deus, debulhando o trigo. Muito interessante a maneira como que, de uma forma assim tão inexplicável, né, e espiritual, Deus pôde convencer a Davi que aquele era o lugar da sua casa. Davi ficou tão convencido. Imagina, ele tinha no seu coração esse desejo, levantar a casa de Deus, mas onde ele faria isso? Então, quando ele chegou naquele lugar, de alguma maneira ficou muito clara para ele. Onde ele viu a misericórdia triunfar sobre o juízo. E onde ele viu aquela eira de ornar. Né? Então, irmãos, esse é o lugar espiritual da casa de Deus. O Senhor nos ajude a pensar sobre isso. Nós não podemos entrar em detalhes mais profundos dessa passagem. Mas meu encargo para esse tempo, esse primeiro tempo, é que você leve isso para casa e pense sobre isso. Para que nós possamos ser conduzidos, nesses dias tão urgentes que nós vivemos, a uma realidade espiritual. Não se contente com nada, irmão, que não seja realidade espiritual. O Senhor já tem passado a sua casa pelo juízo. O apóstolo Pedro diz que o juízo há de começar pela casa de Deus. E se há de vir por nós, que será daqueles que não obedecem. O Senhor ainda não está tratando com os que não obedecem. Chegará o dia dele tratar com os que não obedecem. O Senhor está tratando hoje com a sua casa. Passando a sua casa pelo fogo. Apurando o seu ouro. Permitindo que esse tempo dos dias do fim revele claramente a natureza do trigo ou do joio em cada um de nós. Irmãos, pelo bem-estar das nossas almas, nós precisamos nos examinar diante do Senhor. Para ver se realmente estamos firmados nessas verdades centrais que tocam a realidade espiritual. E não nos contentarmos com qualquer coisa menos do que isso. Que o Senhor nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai, nos ajuda, sim, a que o nosso coração verdadeiramente seja convencido pelo Senhor em quais são os teus princípios para a restauração da tua glória na tua casa. Tudo é teu, Senhor. O Senhor nos chamou para participar desse projeto eterno, magnífico, a tua casa. Mas, Senhor, nós sabemos que não somos um material adequado para esta casa. Somente Cristo o é. Pedimos ao Senhor que trabalhe nossas vidas de tal forma que Cristo seja formado em nós e o Senhor possa obter a tua casa nessa terra, uma virgem pura, adornada para um só esposo que é Cristo. Nós pedimos pelo teu favor, Senhor, convence o nosso coração das nossas ilusões, das nossas distrações, do nosso apego a coisas que não são. Por favor, Senhor, amputa em nossas vidas aquelas coisas das quais nós temos tentado derivar vida para nós. Como temos pecado nesse assunto. Pedimos ao Senhor que resuma nosso coração em Cristo. E que dessa forma nossa vida reflita essa fragrância, esse perfume, essa vitalidade, essa graça, essa constância. Trabalhe em nós, Senhor, tua palavra, te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.